aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para finalizar algumas histórias de terror que eu propus mostrar para vocês nesse mês de outubro, Halloween, enfim. Eu não podia deixar de fora de jeito nenhum, porque muito antes de John Dito ser considerado o rei do terror, tinha um cara que, olha, só tinha bizarrice no seu currículo e que, assim, tem total louvor nessa área, que é nada menos o Hideshi Hino. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre Panorama do Inferno, que pra mim é uma das melhores histórias dele e ela tem, assim, uma pequena peculiaridade e eu preciso dar um contexto histórico antes da gente falar sobre ela. De fato, essa é a história mais famosa, digamos assim, dele. Existem outras também, mas que são menos faladas, porque essa era para ser a história, assim, final de carreira dele. Ele já estava com 15 anos no mercado. O mercado estava macetando principalmente pessoas, autores que escreviam sobre terror bizarro, porque exigia que fosse um pouco infantil. Nós estamos falando isso nos anos 80, né? Então, 15 anos atrás, anos 70. Então, o que acontecia? Muitas das histórias eram muito infantis. Ele tinha o desafio de criar algo que parecesse infantil e fosse bizarro, no estilo de terror dele mesmo, que era muito difícil na época, mas hoje a gente vê que o negócio é grandioso mesmo. Antes de eu continuar falando sobre a história, eu gostaria de lembrar você de se inscrever e assistir esse vídeo até o final, porque aparentemente não basta ser só inscrito no canal, você tem que assistir, porque o YouTube pede 4.000 horas. E parece que cada vez que eu lanço um vídeo novo, as minhas horas diminuem, o que não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas se você quiser compartilhar, comentar nesse vídeo para ajudar a engajar, já ajuda bastante. Enfim, como eu falei, as histórias dele eram muito mais caricatas, como a gente já... Se você já conhece o Nimbus, e é algo mais engraçadinho. Mas em Panorama do Inferno, ele realmente tacou o balde e colocou tudo que pode ser mais pesado, principalmente naquela época. E aí, eu vou falar um pouco sobre a edição da Conrad. Se você quiser ver ela mais de pertinho, eu vou deixar um short ali. Vai ser o último short que eu lançar. E você vai ver mais de pertinho um pouquinho dela. Só que assim, ok, 2006, né? Vamos colocar em contexto histórico. 2006. Mangás estavam muito mais baratos do que R$13,90, que é o preço de capa que foi lançado Panorama do Inferno. Ele tem uma média de 200 páginas, ou seja, caro pra caramba na época. E ainda assim, ele não consegue ser uma edição assim, nossa, impecável. Ela, papel jornal, tá? Ela não tem nada demais. E eu não sei se vocês estão ouvindo. O mangá estrala pra caramba. Então, já começamos com a péssima qualidade do volume. Mas tem mais. Já começamos tendo esse aviso aqui do que se trata a história, tá? Porque parece que alguém esqueceu de colocar isso numa página do mangá. E aí se pensar, não, vamos colocar aqui um papelzinho. Só para dizer que a gente falou sobre. Eu vou julgar muito esse papelzinho aqui, porque normalmente, na época até os anos 2010, 2015, tá? Isso era muito comum de aparecer esse papel assim, quando tinha um aviso de que a página foi colada errada, aí eles não faziam um novo lote, eles simplesmente colocavam um papelzinho desses dizendo: a página tá errada, tá? Você tem que ler daqui pra lá. Eu tenho algumas bizarrices que aparecem por aqui. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, eu posso trazer. E, enfim, a edição, ela é porca. Ela foi mal colada pra caramba. Eu abro isso aqui, ele vai ser todo ondulado, porque... sei lá o que aconteceu, porque não parece que a lombada foi esmagada, mas ao mesmo tempo, quando você começa a ler, ó... não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tá vendo como tá ondulado isso aqui? Pois é. Então, é um mangá
que foi péssimo, uma edição péssima. Só que a única coisa que me faz adorar isso aqui é simplesmente esses pós-fácil aqui, que é simplesmente maravilhoso. Isso aqui tudo... Vocês vão cansar de me ouvir falar que eu adoro material extra quando ele vem no mangá. E isso aqui entrega demais. Entrega não tanto quanto toda a obra, mas ele faz você entender a obra de um jeito totalmente diferente. Você lê a obra, você acha que é uma coisa muito mais fantasiosa e tudo mais. Aí você lê o pós-fácil, você pensa, puta que pariu, que crimes foram cometidos aqui que eu não tô sabendo. Aqui então eu já começo a falar de spoilers e praticamente vou contar a obra, porque eu não posso simplesmente falar é sobre um pintor que vai mostrar as obras preferidas dele que são baseadas no inferno. Sinceramente, não dá para resumir essa história assim, porque ela tem um balde de biografia referida nela. Porque assim, a gente entende aqui que o autor, inclusive o protagonista tem filhos e uma das filhas é fã de um autor um tanto quanto suspeito, que é o próprio Hino. E já começa ali essas pequenas coisas colocadas no mundo real que são colocadas na obra. Aí a gente tem também o próprio fato do Hino ser neto real de um cara que participava da Yakuza e que os pais dele foram fugidos para a China, porque ele praticamente, quando ele estava no ventre da mãe dele, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, estava terminando a Segunda Guerra Mundial. Então, muitas pessoas, muitos povos do Japão, caso você não saiba, olha ali, aqui também é cultura. Eles estavam sendo bombardeados, o Japão estava perdendo, então algumas famílias migraram para a China, o que é extremamente bizarro pensar quando você sabe o que os japoneses fizeram com a China. Porém, a gente tem que pensar um negócio assim, o Hino, ele era uma criança, ele era um bebê, inclusive ele fica muito em cima do muro na história. Se você começar a ler pensando nisso, ele fica em cima do muro, porque assim, ele entende que os japoneses foram muito, muito ruins para os chineses, principalmente, né? Isso é contexto histórico, não é achismo, não justifica ter caído 2 bombas, não, mas eles foram ruins mesmo. Ele entende essa revolta dos chineses, porque quando a Segunda Guerra terminou, os chineses tacaram eles para fora, né, expulsaram ele a pedradas, muita gente morreu nessa volta, porque realmente foi morta no sentido de preconceito mesmo. E o Hino, ele tava ali no meio, ele acabou... claro que ele era um bebê, ele não levou nada no aspecto físico, mas com certeza o preconceito foi muito grande dessas famílias para voltarem para o Japão, e o Hino acabou sendo uma delas. E aí a gente tem certeza absoluta dessas coisas colocadas no mangá quando, por exemplo, a gente vê o protagonista migrando para a China. Claro que ali a gente tem um jeito mais banal, que realmente o protagonista se mostra uma pessoa muito ruim, tá? Com pensamentos ruins, e ao mesmo tempo a gente tem uma visão que é muito absurda pensar assim, mas até entendo a lógica disso, de que uma certa parte do mangá, mais pro final, aparece uma escultura em forma de cogumelo, tá? E pro protagonista, essa escultura parece como uma divindade que realiza desejos. E adivinha o que o cara pede? Pois é, fim da guerra. E aí você pensa, realmente, foi o fim da guerra. Então, como se foi um desejo realizado a custos sem tamanho, entendeu? Então, é uma coisa muito pesada você pensar, a Little Boy e a Fat Man foram como
um milagre. Aí você entende que um pouco da obra acaba sendo muito mais pesada quando você pensa que tem fatos reais ali, não necessariamente descritos, mas estão entre as linhas e é muito bem executado, diga-se de passagem. E a história é muito bem desenrolada, você lê isso aqui muito rápido, você vai se apegando aos personagens, você vai tentando entender o que está acontecendo. E só no final mesmo você capta tudo, fica ali pensando e pensando realmente que alguns crimes foram cometidos. O Rino também é conhecido por ser um diretor, e acho que uma das mais conhecidas foi a Guinea Pig 2, Flowers and Flesh and Blood. E essa inclusive está no YouTube, vou deixar na descrição o link. Esse curta está no YouTube completíssimo, sem nenhuma censura, o que é bizarro, porque assim, esse curta, ele foi acusado de ser um snuff movie, que é quando as pessoas acreditam o que realmente acontece, mortes reais sendo gravadas. Isso aí foi um bafafá muito grande, porque meio que foi um boato só porque um cara tinha sido preso e ele tava cometendo mais ou menos os mesmos crimes que tava aparecendo no filme. E aí os caras pensaram, nossa, agora que ele foi detido, ele vai mostrar os crimes que ele tava fazendo, que na verdade não tinha absolutamente nada a ver, foi pura coincidência, ou pior, ele tenha tido uma ideia de fazer isso depois de assistir o filme, que eu acho muito bizarro. Mas hoje, se você for assistir, se você for sensível, melhor não assistir. Dá pra ver claramente que se trata de algo fictício, nada ali é real. Mas pensando em 1985, isso sendo lançado, é relativamente muito bem feito. Assim, digo que é melhor que alguns filmes atuais. Como eu falei, se trata de um gore, assim, tanto quanto pesado, e se você não quer arriscar assistir, e eu não indico você assistir se você tem alguma restrição e não possa ver muito sangue e tudo mais, porque eu vou te contar que é nada mais que um samurai, um sequestrador vestido de samurai, melhor dizendo, que ele sequestra pessoas, ele leva para um lugar e começa a desmembrar elas ainda vivas. No caso, ela, né? Mas dá a entender que ele faz isso com muitas vítimas. Então, é tudo muito explícito. E os cortes são bem encaixados, assim. Por isso que eu digo, pensando na época que foi feito, foi muito legal. Legal, foi muito bem feito. E eu até entendo porque as pessoas acharam que era real. E é isso por hoje. Se você conhecia o Rino, deixa aqui nos comentários. Tem outras obras muito legais dele e eu indico sim, se você se sentiu preso a ele. É muito legal as outras obras também, apesar de Panorama do Inferno ser uma das mais pesadinhas. Só que essa quebra de um desenho mais cartunesco com algo realmente bizarro é maravilhoso. Eu adoro. Enfim, por hoje é só. Espero que tenha gostado. Até mais. Fui!